Olá pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês sobre raiz quadrada de número positivo. Então como é que a gente vai determinar a raiz quadrada quando esses números forem positivos? Vamos ver aqui. A raiz quadrada de um número positivo, e aí eu vou falar aqui da raiz quadrada aritmética, né? A gente vai trabalhar apenas com esses números. Então imagine aqui que eu tenha um quadrado, quando eu estou falando de raiz quadrada, né? Porque está elevado ao quadrado, eu tenho esse quadrado, onde o lado desse quadrado ele está sendo igual a 4. Então, quem é a raiz, ou a área, tá? Quando eu falo em área, é toda essa região limitada, delimitada, né? Por esse quadrado, tá? Então, quem é que vai ser a área desse quadrado onde o seu lado é 4? É só multiplicar 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 4 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado vai ser igual a 16. Então, o que eu tenho quando eu estou trabalhando com a área de um quadrado? Eu vou elevar essa área ao quadrado. E é só multiplicar o seu lado, já que um quadrado tem todos os lados iguais. E aí eu tenho 16 unidades de área, já que eu estou trabalhando com a área desse quadrado. Um outro exemplo aqui, eu tenho um quadrado maior, onde eu não sei quem são os lados desse quadrado, mas agora eu sei quem é a sua área. Como é que eu vou determinar quem são os lados desse quadrado, onde a sua área vai ser igual a 81? Para mim determinar a área de um quadrado, sabendo a sua área e determinar os lados desse quadrado, basta eu fazer o quê? Tirar a sua raiz quadrada. Então, como eu estou chamando esse L aqui, ou os lados desse quadrado de L, então o que vai acontecer? A área L vai ser igual a raiz quadrada de 81. Bom, o que é a raiz quadrada de um número? É eu pegar esse número, multiplicar, que nós fizemos aqui, esse L vezes L, e encontrar um número que eu multiplicando por ele mesmo, deu o valor que está dentro da raiz quadrada. E quem é o número que quando eu multiplico por ele mesmo dá 81? Portanto, esse L vai ser igual a 9. Portanto, esse L vai ser igual a 9. Ou seja, para que eu tenha um quadrado de área 81, o lado vai ter que ser igual a 9. Porque 9 vezes 9 vai dar 81. Então vamos ver a definição do que é uma raiz quadrada. Então vamos ter cuidado com a definição de raiz quadrada. Então raiz quadrada de um número racional positivo, cuidado, esse número ele tem que ser positivo, x, é um número positivo que quando elevado ao quadrado resulta em x. Então eu vou ter que ter um número positivo que quando esse mesmo número for elevado ao quadrado, ele vai resultar em um valor x. Como assim? Exemplo 1. Tem a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Por que é 3? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9, ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3, pois quando eu fizer 3 vezes 3 vai dar 9. Observa que esse 3 está sendo elevado ao quadrado. No exemplo 2, quem é a raiz quadrada de 36? É um número que quando eu multiplicar ele por ele mesmo vai dar 36. Então vai ser o 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36. No exemplo 3,
raiz quadrada de 64 é um número que quando eu elevar ao quadrado vai dar 64, então é o 8, pois 8 elevado ao quadrado é igual a 64. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Veja agora quanto vale a raiz quadrada de menos 4. Nós sabemos que para mim fazer a raiz quadrada de um número, basta eu pegar esse número e multiplicar por ele, ou seja, elevar ao quadrado dele, e o resultado vai ser, a raiz quadrada daquele número. Será que a raiz quadrada de menos 4 é igual a menos 2? Vamos lá. Se a raiz quadrada de menos 4 é igual a menos 2, eu teria que determinar e dizer que ele seria menos 2, porque menos 2 ao quadrado teria que ser igual a 4. Será que isso é verdade? Vamos ver, menos 2 ao quadrado é menos 2 multiplicado por menos 2. Fazendo aqui o jogo do sinal, vai ficar aqui menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 não é igual a menos 4, tá? Portanto, isso não é verdade, não é verdade. Não é verdade que a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Ou seja, quando essa raiz quadrada estiver negativa, quando esse número estiver dentro da raiz for negativo, eu não vou ter como determinar a sua raiz. E aí por quê? Porque a definição de raiz quadrada, ela diz bem claro que esse número racional ele tem que ser positivo. Tá? Então eu não vou determinar a raiz quadrada de um número quando ele for negativo. Muito cuidado aqui com essa observação. Tá? Eu não vou determinar a raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, menos 36 não existe. Você não vai tirar a raiz quadrada de menos 36, de menos 64. Tá? Porque ele não vai existir um número que quando eu elevar ao quadrado vai dar um número negativo, ok? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.